Olá, você que nos assiste pelo YouTube nessa aula diferente, à distância. Hoje eu, professor Paulo Roberto, vou trabalhar com vocês um conteúdo interessante do Brasil, da história brasileira, que é o período regencial, mais especificamente as revoltas regenciais, mas eu não vou trabalhar sozinho. Essa tarefa vai ser minha e do professor Eliassim, que está aqui comigo. Olá, professor. Olá, sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem, se cuidando, seguindo as recomendações médicas, para que em breve a gente possa voltar às nossas atividades normais. Enquanto isso, vamos nos encontrando por aqui. Professor Eliassim, o período regencial é um período relativamente pequeno, né, da nossa história, do pós-independência, né? Ele vai da abdicação de Dom Pedro I, em 1831, até 1840, quando o Pedro de Alcântara torna-se um imperador Dom Pedro II, né? E esse foi um período, vamos conversar um pouco primeiro sobre ele. Ele existiu devido a uma determinação da Constituição de 1824, né? Exatamente. A Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, foi outorgada por Dom Pedro I e ela previa que nos casos de ausência do imperador, o seu substituto, o seu herdeiro, só poderia ascender ao trono, assumir o trono, se tivesse pelo menos 18 anos de idade. Isso acabou criando um problema quando Dom Pedro I abdicou ao trono em 7 de abril de 1831, e o filho, Pedro de Alcântara, futuro Pedro II, tinha apenas 5 anos de idade. Isso obrigou a Assembleia Geral, no Rio de Janeiro, a adotar, então, esse dispositivo, criando aquilo que nós vamos conhecer como as regências. Daí o período regencial, de 1831 a 1840. E esse período regencial, eu costumo dizer para os nossos alunos que foi, até pelo curto espaço de tempo, né, foram 9 anos apenas, ele foi o período da nossa história, sem dúvida alguma, mais rico em revoltas, né? Nós tivemos diversas revoltas regenciais. Eu vou compartilhar uma tela aqui com os alunos, para que eles possam acompanhar. Cadê? Eu vou compartilhar essa tela aqui, para que os alunos vejam, né, o quanto esse período foi um período rico em revoltas, né? Nós tivemos, enquanto eu compartilho, professor, vamos falando rapidamente, né? Nós tivemos a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, a revolta dos malês em Salvador A, e a grande a roupilha, né, Guerra dos Farrapos. Farroupilha, né, a Guerra dos Farrapos, que é a maior revolta da história do Brasil. Além dessas revoltas, eu costumo dizer para os nossos alunos que nós tivemos muitas outras, né? Teve revolta de um dia, revolta de algumas horas, revolta que não chegou a durar uma semana, né? Mas além dessas 5 grandes que nós estudamos, dessas que são consideradas as principais, existem várias outras revoltas nesse mesmo período que aconteceram paralelo a essa. Foi um período em que o Brasil esteve conflagrado, não é isso, Exato. professor? Eu acho que é importante a gente lembrar que há um conjunto de insatisfações que já vinham, na verdade, caminhando desde a independência, em 1822. No momento da independência, por exemplo, a gente tem a reação de algumas províncias que já não concordavam com determinadas medidas tomadas já a partir daquele momento. Quando houve a abdicação de Dom Pedro I, essas insatisfações em algumas províncias, inclusive a gente chama atenção porque são províncias talvez um pouco mais distantes do centro de decisão político, centro econômico do país, né, que seria, no caso, na época, o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Você nota que as revoltas elas explodem exatamente em províncias distantes desse centro. Então você tem revoltas em Pernambuco, nós temos revoltas na Bahia, nós temos revoltas no Pará, nós temos revolta no Rio Grande do Sul, que estavam um pouquinho de forma periférica, acompanhando as mudanças a partir da capital, do Rio de Janeiro, e um conjunto de insatisfações, né? Você tem, por exemplo, por parte da classe baixa, uma situação de miséria, um sentimento de abandono.
de que a independência não havia construído uma estrutura capaz de mudar o padrão de vida deles, da época. Você tem também da parte, se a gente pegar, por exemplo, a elite açucareira no Nordeste, bastante insatisfeita, em crise, porque a cana-de-açúcar já não é mais como antigamente, está sofrendo um processo de crise nesse momento. Você tem disputas políticas locais e regionais, você tem a questão dos ideais, né? Monarquia, república, maior centralização ou descentralização, enfim, então a gente tem todo um conjunto aí, um quadro que ajuda a explicar um pouquinho o porquê de todas essas revoltas terem acontecido logo após a abdicação de Dom Pedro I. Eu estou compartilhando agora, está aparecendo aí para você, professor? Sim, sim. Aí a gente tem um mapa que é bem fácil, tem aluno que gosta de visualizar a informação, né? Nós estamos Então, na época do visual e o mapa ajuda bem a compreender. Né? Exatamente, ó, a gente pode visualizar claramente no Pará a cabanagem, de 1835 a 1840, né? No Maranhão, a balaiada, de 1838 a 1841, na Bahia, a sabinada, de 1837 a 1838, né? A gente visualiza também a revolta dos malês na Bahia, né? Em Salvador, em 1935, e a gente também vê a revolta dos farrapos, ou farroupilha, no Rio Grande do Sul, considerado, inclusive, o conflito armado mais longo da história do Brasil, né? 10 anos de conflito armado no Rio Grande do Sul. Uma das maiores guerras civis da América, né? Exatamente. Exatamente. Professor, vamos começar então pela cabanagem, né? Vamos começar falando da cabanagem, pois a cabanagem ela ocorre no Pará, né? O Pará não é protagonista recorrente de revoltas na história do Brasil, né? Mas a cabanagem ocorre por uma mistura, na verdade, de questões regionais e questões nacionais, né, professor? Por onde que a gente poderia começar para tratar dela? Exatamente. Ali nós temos uma insatisfação local em relação à nomeação do governador, né, da província do Grão-Pará. Nós temos também o grupo que, inclusive, dá origem ao nome do movimento, né, os chamados cabanos, que era exatamente aquela população mais pobre que morava ali nas margens dos rios, nas palafitas, né, que tem exatamente esse sentimento de abandono, né, por parte do governo, tanto o local quanto o governo central, a partir da capital, no Rio de Janeiro, uma situação de miséria tremenda, né. Você tem todo um sentimento, inclusive de rompimento com essa política centralista que vinha a partir do Rio de Janeiro, né? Isso provoca toda uma insatisfação que explode no movimento muito interessante, que é inclusive um dos movimentos de maior caráter popular que a gente tem no período e na história do Brasil, né? O governo central a partir do Rio de Janeiro, mas também o governo local, apesar, inclusive, é importante a gente lembrar que o próprio governador do Grão-Pará foi assassinado pelos revoltosos, né, quando iniciou o movimento. A capital, Belém, chegou a ser controlada pelos revoltosos durante um certo tempo, e a repressão foi violentíssima ao movimento, né? Estima-se que cerca de 40% da população da província do Pará morreram na repressão, né? Exatamente. O que aconteceu foi que quando as tropas chamadas tropas legalistas chegam no Pará e começam a combater os revoltosos, né, os cabanos, esses começam a empreender fuga para o interior, né, muitas vezes para cidades menores do interior, vilas ou até para as florestas, e aí houve uma repressão indiscriminada, né, contra a população local, que passou a ser vista como inimiga do governo central, né? Sim. Interessante que as revoltas populares no Brasil geralmente são combatidas a ferro e fogo, né? Sim, uma repressão muito violenta, né? A repressão é ferrenha, né? Com relação à sabinada, a gente tem uma diferença grande, né, professor, da cabanagem para a sabinada, porque a sabinada ela foi um movimento
assim, o caráter popular que existiu na cabanagem é o oposto da composição social da Sabinada, né? Exatamente. A Sabinada já é uma revolta que tem um caráter urbano, né, a gente pode dizer assim, que Sim. contou com uma grande participação do que seria uma espécie de classe média urbana da Bahia, de Salvador, composta por profissionais liberais, médicos, religiosos, enfim, tem um conteúdo também político republicano, um pouco mais liberal, né? Chama Sim. liderada por um médico, inclusive, o doutor Sabino, né? Daí o Por nome isso, Sabino, Sabinada, né? Exatamente, doutor Sabino Álvares. doutor Sabino, né? Chama a atenção o fato de que, durante o movimento, há uma reivindicação que seria criar uma república, que seria a República Baense, mas que tinha um caráter provisório, uma vez que os revoltosos diziam o seguinte: olha, quando o Dom Pedro II assumir o trono, a Bahia voltaria novamente a fazer parte do Império. Né? Então é um fato curioso. Então você tem É, razão. a Sabinada é uma insatisfação, uma das causas, né, ou a causa principal é a insatisfação com as autoridades impostas pelo governo regencial. Né? Exatamente. Por isso, a crença de que quando Dom Pedro tornasse Dom Pedro II, imperador do Brasil, a situação política da província da Bahia pudesse voltar à normalidade e, consequentemente, a República Baiense seria desfeita. Exatamente. Um caráter republicano provisório. Né? Um caráter republicano provisório. Interessante isso, né? Um movimento que coloca um prazo de validade na separação. Né? Nós vamos nos separar do Brasil, a Bahia se tornará um país, né? Um estado autônomo, livre, independente, soberano, vai ser uma república, inclusive, mas quando o monarca Dom Pedro II for coroado, a Bahia deixa de ser um estado nacional e volta a ser parte do Império do Brasil. Fica muito nítido aí, no caso da Sabinada, a discordância com a Com a regência. regência. O problema ali não era outras questões, era a regência. Né? Era a questão da regência. Né? Nesse caso, E como que a Sabinada termina, professor? então, há também uma repressão aos participantes, né? A gente tem a prisão dos principais participantes, inclusive dos principais líderes, o próprio Dr. Sabino foi preso, né? E um Sim. movimento que, inclusive, durou pouco, né? Se comparado, inclusive, com as outras revoltas. Não tem exatamente aquele apoio que teve no caso da cabanagem de grandes segmentos das classes baixas, né? Também não dos escravizados, vamos dizer assim, né? Não havia esse apoio. Então, houve assim que houve a repressão feita pelo governo central, rapidamente o movimento se desfez, as principais lideranças, inclusive o doutor Sabino, acabaram presos. Balaiada. Balaiada é uma outra revolta interessante do período colonial. Ela é a revolta que tem a participação do então Barão de Caxias. Exatamente. Foi lá o responsável por combater essa revolta, que foi também uma revolta popular, né, professor? Exatamente. Balaiada ocorreu no Maranhão entre 1838 e 1841. O líder foi o Manuel Balaio, né, por isso o nome Balaiada, né, Raimundo Gomes, o Negro Cosme, e ela tem como causa a insatisfação com o presidente nomeado pela regência. Né, foi uma revolta de vaqueiros, de escravos fugidos, de fazendeiros, de fazedores, melhor dizendo, de balaios, né? Mais uma revolta popular, assim como a cabanagem, né? De opressão, né, pela elite rural em relação aos artesãos, né, os camponeses, uma relação em que muitas vezes essas elites regionais chegavam até a usar esses grupos para combater os adversários locais, né? E chega no momento também, durante o período regencial, de insatisfação, em que há todo um processo em que esses grupos se rebelam, né, contra essas elites locais, também dentro do contexto
da insatisfação com as regências, e é um movimento popular. Tem aí um destaque importante, que é exatamente o controle daquela que era, na época, a segunda cidade mais importante do Maranhão, que era a cidade de Caxias, né? Os revoltosos conseguiram, ali os balaios conseguiram controlar a cidade de Caxias durante um certo tempo, e uma repressão também bastante violenta, né, das tropas legalistas, comandadas na época pelo então coronel, né, Luiz Alves de Lima e Silva, né, ainda Depois, barão de Caxias, depois o futuro é, duque de Caxias, que nós o conhecemos. futuro. Sim, e foi na balaiada onde ele promoveu um massacre de pessoas, em que ele ficou conhecido como o pacificador, né? O termo pacificador é um termo bastante que, ora, eram destinados para combater as revoltas no interior da colônia, estavam, então, pacificando essas regiões, né? Ah, sim, sim. Apesar da violência, da repressão, é só para entender a origem da ideia de pacificação, né? Sim, Então, nós sim, estamos enviando tropas e um comandante para pacificar aquela região que está sim, tomada pela revolta, né? sim. E o pacificar entendido como sufocamento da revolta, né? Exatamente. Combater a revolta, exatamente. Combater a revolta. Uma outra revolta interessante, essa de todo o período regencial, é a que eu acho mais interessante, que é a revolta dos malês, né? A Guerra dos Farrapos, a Farroupilha, ela é interessante porque ela foi uma revolta também de 10 anos, né? Criaram a República Rio-Grandense, separaram o Rio Grande do Sul, tal. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. Depois ela termina por um acordo, né? Outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco, mas a revolta dos malês é uma revolta bastante curiosa, né? Quando eu penso na revolta dos malês, eu lembro da revolta da Roma Antiga, liderada por Espartaco, né? A maior revolta de escravos da Roma Antiga. Eu acho que a revolta dos malês está para a nossa história, assim como a revolta de Espartaco está para a história romana, porque eu não sei de uma outra revolta de escravos que tenha sido tão grande e importante na história do Brasil como foi a revolta dos malês, de Ah, 1835 em Salvador. em Salvador. Salvador tem na época, um número considerável de escravos africanos, né, naturalmente, e dentre esses escravos africanos havia também um número considerável de escravos muçulmanos, africanos muçulmanos, né? Isso é Uhum. muito interessante porque eram escravos que praticavam o islamismo, né, muçulmanos, sabiam ler e escrever, né, o que já chamava a atenção na época dos senhores, pelo fato de muitos deles saberem ler e escrever. E tem um fato interessante, você está lembrando aí a revolta de escravos na Roma, um fato aí interessante que é a influência muito próxima na questão da revolta de escravos do Haiti. Ah, A, sim, até no tempo, né? é, Ah, a, sim. a revolta de escravos no Haiti, no início do século XIX, e que inclusive culminou com a independência do Haiti, assustava muito, por exemplo, setores aqui no Brasil que temiam que algo parecido pudesse acontecer. E isso Sim. acontece por volta dos malês, quando há o movimento dos escravos africanos muçulmanos de Salvador, segundo alguns autores, aí entre 600 a 800 participantes do movimento, da revolta. Há um temor de que se estava assistindo a um movimento muito parecido e muito semelhante da revolta que tinha acabado de acontecer no Haiti, né, algumas décadas antes. Daí, Sim, inclusive, a força da repressão, né, sim, contra a revolta. Uma revolta que defendia a liberdade religiosa, né, esses escravos muçulmanos queriam praticar a sua religião livremente, né, além também, lógico, de defender a liberdade, né, a liberdade, e que foi severamente sufocada pela própria população local ali, setores das elites locais, que tinham medo de que estava se começando um movimento que lembrava muito a revolta de escravos no Haiti.
Sim. Malê, Curioso. lembrar que malê é a expressão usada para esses escravos africanos muçulmanos, né, Sim. seguidores do islamismo. O Haiti ficou independente a partir de uma revolta de escravos. Né? Os escravos Exatamente. libertaram-se ao mesmo tempo da independência, né, da escravidão, melhor dizendo, e da dominação francesa. Ocorreu no século XIX também, né, então, pouco tempo antes da revolta dos Malês. E havia, ao longo da história brasileira, um receio muito grande de que os escravos pudessem se revoltar, né? Exatamente. Quando acontece realmente um levante escravo, né, de escravizados, né, na cidade de Salvador, isso acaba certamente assustando a elite local que tinha medo, de um lado, uma revolta dos escravizados, do outro, de que essa revolta pudesse terminar como terminou a Revolução no Haiti. Né? Exatamente. E a Guerra dos Farrapos, professor Elias, assim, esse é o mais conhecido de todos os movimentos aí do período regencial, em boa parte graças à trilogia O Tempo e o Vento, né? Exatamente. Né? Que fez a Farroupilha, transformou a Farroupilha num romance. O Érico Veríssimo. Veríssimo é um escritor por excelência, né, que escreveu muito o romance regionalista ali no Rio Grande do Sul, né, falando muito sobre a história do Rio Grande do Sul, especialmente essa fase da história do Rio Grande do Sul. É um movimento muito interessante, como eu estava dizendo antes, a gente estava conversando, é o conflito armado mais longo da história do Brasil. A gente nota que começa no período regencial em 1835, mas ele atravessa e vai até o início do Segundo Reinado, né, em 1845, quando a revolta termina, quando a guerra termina, já é Dom Pedro II, né, o imperador do Brasil, Dom Pedro II. assumiu o trono há 5 anos, e é ele quem faz o acordo, né, ele é quem conduz os termos, né, de paz, através também do general, agora general, Duque de Caxias, né, lá na Farroupilha, né. É um movimento que também tem uma característica ligada aos interesses comerciais locais dos estancieiros, né, os pecuaristas do Rio Grande do Sul, muito insatisfeitos com os altos impostos que pagavam, especialmente sobre o comércio do charque, a carne salgada, que era o principal produto da região, junto com o couro, né. A concorrência, devido aos impostos que eram cobrados, era uma concorrência que prejudicava os pecuaristas ali do sul, porque produtos como do Uruguai ou da Argentina entravam no país fazendo uma concorrência que eles consideravam desleal, tendo em vista os altos impostos que eles tinham que pagar. Na época, professor, quando uma província vendia para outra província os seus produtos, isso era chamado de exportação. Exatamente. Quando um produto do Rio Grande do Sul chegava no Porto do Rio de Janeiro, e o charque do Rio Grande do Sul ia para o Rio de Janeiro, né, alimentação para escravizados, ele pagava imposto de importação no Porto do Rio de Janeiro. Isso hoje é um absurdo, mas na época era o que acontecia, né? De uma província para outra era exportação. Isso você vê que é interessante porque está nas origens da formação do Estado Nacional Brasileiro, a partir da independência, que a gente estava comentando, o fato de algumas províncias ficarem muito insatisfeitas, né, com determinadas situações que têm origem lá no processo de independência e que acabavam prejudicando, na visão dessas províncias, os seus negócios, né? Outro fato também interessante, Paulo, que eu acho que vale a pena a gente lembrar, é o caráter republicano, né, da Farroupilha, e a participação de um republicano famoso, italiano, que é Giuseppe Garibaldi, né? Sim. Depois luta também no processo de unificação italiana, né? Conhecido como herói. Casa-se com uma brasileira. Né? Uma brasileira, que depois se torna heroína na unificação italiana ao lado do marido, né? Ela é muito mais conhecida na Itália do que no Brasil, na verdade, a Anitta, né? A presença do Garibaldi na Farroupilha é uma presença interessante, porque ele é um republicano convicto, inclusive na unificação da Itália, defendeu lá a República, apesar que no final, no caso da Itália, acabou predominando a monarquia, né? Aqui no Brasil nós temos liderança
como o Bento Gonçalves, que talvez tenha sido a principal liderança do movimento, junto com Davi Canabarro também, né? E junto com o Giuseppe Garibaldi e mais os senhores locais que conseguiram formar exércitos ali, que conseguiram durante 10 anos combater as tropas legalistas, as tropas imperiais, né? Sustentar esse combate, pelo menos até 1840, 41, de forma muito efetiva. Depois eles foram perdendo espaço, né? O próprio Bento Gonçalves, que esteve preso durante um período na Bahia, ele foi preso, mas o movimento continuou, né? A guerra continuou mesmo com a prisão dele. E o fato também importante que eu acho destacar que é um movimento que conseguiu, de certa forma, atingir o seu objetivo, pelo menos no tocante à questão republicana, né? Formou a República Rio-Grandense, ou República do Piratini, no Rio Grande do Sul, e a República Juliana em Santa Catarina. Sim. Naturalmente que isso acabou não se desenvolvendo, não indo para frente. Sim, Mas sim, eles conseguiram formar a República no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Eu considero a Guerra dos Farrapos, de todos os movimentos que nós tratamos aqui, de todas as revoltas, as principais revoltas do período regencial, a Guerra dos Farrapos foi a única vitoriosa. Porque, ao final, foi feito um acordo dos revoltosos com o governo imperial de Dom Pedro II. Né? Por esse acordo, inclusive, os líderes militares do Exército Farroupilha foram incorporados com a mesma patente no Exército do Império do Brasil. Né? Tudo aquilo que eles queriam antes, redução de impostos, etc., 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 né? Aquela exigência de protecionismo, mudanças políticas, né? Exceto a República, que foi vitoriosa por 10 anos, mas tudo aquilo que eles queriam de forma mais possível de ser atingido ser aceito num acordo com o governo imperial, eles tiveram. Né? Exatamente. Os farrapos não perderam, né, professor? Talvez de todas as revoltas regenciais, a única que, ao final, apesar de oficialmente derrotada, no sentido no sentido prático, militar do termo, mas sim. que consegue um acordo extremamente satisfatório, um acordo de paz, né, ratificado por Dom Pedro II, foi o movimento do Farroupilha, né, como você disse. E assinado pelo Duque de Caxias. Sim, que foi o personagem que fez a intermediação do acordo de paz, em 1845. Tudo aquilo que era possível ser atendido pelo governo imperial foi atendido. Exatamente. Né? As propriedades foram mantidas, né? Como você bem lembrou, as patentes foram mantidas, né? Houve um perdão, né? Uma anistia a todos aqueles que tinham lutado ao lado dos farrapos, né? Eles não foram punidos, né? Então, realmente foi um acordo extremamente favorável. Professor, para a gente encerrar aqui, eu estou tratando com tanta formalidade, né, Alice? Estou te tratando com muita formalidade, até parece que nós somos só colegas e não amigos, né? Eu sei, não sou, nós somos idade. Então, ele é assim, mas vamos lá. Para a gente finalizar essas revoltas regenciais, é interessante, só para fecharmos as revoltas. Esse conjunto de revoltas Brasil afora levaram os liberais, que na época estavam fora do poder na regência, a articular a volta de Dom Pedro II. Né? E usavam como argumento que Dom Pedro precisa voltar para que o Brasil não se esfacele. Né? O Brasil podia virar na verdade, vários países, né? Podia se esfacelar, se fragmentar em várias pequenas repúblicas. Né? E esse foi um argumento utilizado pelo Partido Liberal para promover aquilo que os conservadores chamaram de o golpe da maioridade. Exatamente. O período regencial a gente pode dividir em duas etapas, né? No primeiro momento, há o que os autores costumam chamar de avanço liberal, com medidas, né? E no segundo momento, há um regresso conservador. E é exatamente esse momento que estava vivendo a regência una do Araújo de Lima, em 1840. Os liberais, como você bem lembrou, viram nisso uma oportunidade, então, para se aproximar do futuro Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, que na época contava aí de 14 para 15 anos,
e convencê-lo também, além, lógico, da Assembleia, né, de se fazer a antecipação da maioridade. Então, ocorre aí o que há uma formação do chamado Clube da Maioridade, há um trabalho político, né, nos bastidores, de articulação, para se convencer mais lideranças da importância de Dom Pedro II assumir o trono, e uma das questões foi essa, né, as revoltas que acabavam tomando as províncias começam a fazer com que no Rio de Janeiro o temor da fragmentação, do separatismo, do desmembramento, né, segundo Bernardo de Vasconcelos, né, da anarquia, né, que tomava conta do país, isso pudesse contaminar as demais províncias. Então, a coroação, a ascensão ao trono, vista como solução para esses problemas. E é diante disso que nós temos o golpe da maioridade e Dom Pedro II tornando-se imperador com 15 anos de idade. Né? Um jovem adolescente, tornando-se imperador do Brasil. É interessante a gente pensar isso. Né? Eu acho tão doido uma pessoa de 14, ainda não tinha 15 completo, né? Quase fazendo 15 anos. Mas é importante, viu, Paulo, a gente também lembrar o seguinte, que primeiro que naquele momento histórico, no século XIX, um menino de 14, 15 anos, 16 anos... Não era um adolescente. É a mesma coisa que hoje, exatamente. Né? Exatamente. O próprio Dom Pedro, ele teve uma formação e uma criação, ele foi preparado. Eu não estou afirmando aqui, com 14, 15 anos, ele estava preparado para assumir o trono, não é isso? Sim. Ele era jovem, inexperiente. Mas houve todo um cuidado com a preparação dele, né? A preparação intelectual, a preparação... Porque se sabia que ele iria assumir o trono, o que não se sabia que seria com essa idade. Claro. Mas é só para diferenciar um pouquinho, porque realmente houve um preparo, e apesar da experiência, enfim, ele um pouco a noção do que vinha pela frente. Né? Uma pessoa de 14 anos na primeira metade do século XIX já era considerado um adulto, né? Ele já dava conta de comer, alimentar, trabalhar, vestir sua roupa, tomar banho, e quando não havia adolescência, né? Exatamente. Não havia adolescência. Com 14 anos, ele era um jovem adulto. Um jovem adulto. Um jovem adulto. Né? Professor Eliacim, voltaremos para mais aulas. Voltaremos, né? Estamos aqui de prontidão, viu? Então, um abraço para você que nos acompanhou, e a gente volta a qualquer momento para mais uma aula de história, tratando aí trabalhando, na verdade, aquilo que teria que ser no presencial, nessa plataforma que a internet, que a tecnologia digital nos proporciona. Um abraço para todo mundo, um abraço, professor. Um abraço a todos. Continue estudando, continue lendo, que nós vamos vencer tudo isso. Um abraço. É isso aí. Até a próxima.